Bem-vindos ao canal de oração, paz do Senhor Jesus. Quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe as mensagens, deixa um joinha, que a gente fica muito contente. Mas vamos à palavra do Senhor. Em Gênesis, hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus na nossa vida. Sabemos que aqui a gente passa por lutas, passa por provas, todo mundo passa por problemas, mas a diferença é de quem tem a presença de Deus. A diferença é daquele que coloca o Senhor na frente e sabe que Ele está no controle de todas as coisas, né? Porque já entregou o seu caminho ao Senhor, como fala o Salmo 37, versículo 5. Já entregou seu caminho ao Senhor, está confiando nele, sabe que Ele tudo vai fazer. E o apóstolo Paulo também dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Então hoje nós vamos ver uns exemplos aqui na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 7, eu quero ler aqui com os irmãos, o exemplo de alguém que teve a presença de Deus na sua vida e foi vitorioso. Porque Deus estava em primeiro lugar, né? A sua vida, a sua confiança estava em Deus. Aqui em Gênesis capítulo 7 e o versículo 1, está escrito assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então Noé foi livre. Ele e a família dele foi livre daquele grande dilúvio, porque o Senhor viu que Noé era o único justo que existia naquela geração. Então você não está oculto aos olhos do Senhor. Deus te contempla. Deus conhece a tua mente, o teu coração, a tua vida. Então não se preocupe, você não está sozinho. Tem um Deus que te vê e te livra de todo o mal. E assim Deus livrou Noé e a família dele, somente Noé e a família dele, porque o restante da geração tinha escolhido um caminho perverso, um caminho longe de Deus. Então, por isso eles pereceram naquele dilúvio. Mas com Noé foi diferente. Ele teve o livramento, ele foi salvo, ele e a família dele, porque ele era justo, Deus via que ele era justo. Nós também vemos um outro exemplo na palavra de Deus, que fala sobre a vida, vamos ver aqui, a vida do povo de Israel. Lembra aquela passagem que Faraó e seu exército estavam perseguindo o povo de Deus, e eles se depararam na frente de um mar e já não tinha saída. E o que Deus fez? Aqui fala assim, ó. E disse no capítulo, em Êxodo, capítulo 14, versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então, os inimigos pereceram, mas o povo de Deus passou em seco, no meio do mar. Aqui no versículo 22 diz assim: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Olha só, o livramento de Deus para o povo dele, porque o povo dele era o povo dele, servia a ele, queria o Deus vivo que fez o céu e a terra, enquanto que o povo egípcio tinha muitos deuses, e eles não queriam saber do Deus único e verdadeiro. Eles queriam viver de acordo com seus próprios pensamentos, e eles queriam seguir muitos deuses, menos o Deus verdadeiro. Então quem que foi livre? Para quem que o mar se abriu? Para aqueles que temiam ao Senhor, para aqueles que serviam a Deus. O mar se abriu e eles passaram. Olha que maravilha, por isso que eu digo, é maravilhoso servir ao Senhor. Passa por provas, passa por lutas, passa, porque todo mundo passa. Nesta vida, neste mundo que vivemos, todo mundo passa por lutas, por problemas, mas a diferença é a vitória no final. A diferença é a presença de Deus na vida.
aqui, ó, também nós vemos um outro exemplo que fala sobre Samuel quando foi ungir o rei Davi. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 16 até o versículo 10 até o versículo 13, que nos diz assim a palavra de Deus. Então Samuel, versículo 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi, ele cuidava de ovelhas, ele estava cuidando de ovelhas, e Deus escolheu Davi, aquele que estava escondido, apenas cuidando de ovelhas. E os seus 7 irmãos que trabalhavam com Saul, que estavam em evidência, não que seja pecado estar em evidência, não é Deus que abençoa, é Deus que exalta, né? É Deus que honra, mas o coração de Davi era diferente. Diz que quando ele tocava, porque ele cuidava das ovelhas, ele tocava a sua harpa, louvando a Deus. Então ele tinha sua prioridade, Deus. Deus era a prioridade de Davi. Mas Davi era desprezado, ele não ficava junto com os demais irmãos, ele ficava só lá cuidando das ovelhas. E quando Deus mandou Samuel ir para que ungisse o escolhido dele para ser rei de Israel, Samuel foi na casa de Jessé, e chegando lá, Jessé apresentou os 7 filhos para ele. E Deus falou para Samuel, não é nenhum destes. Daí o Samuel perguntou, Jessé, mas não tem um outro filho? Falou, tem um que está lá cuidando das ovelhas, Davi. Ele falou assim, então nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui e se assentar na mesa conosco. Daí eles foram buscar a Davi, e quando Davi chegou, Deus falou para o profeta Samuel, é este que eu tenho escolhido para ser rei de Israel. Então é assim que Deus faz. Davi, ele buscava, ele louvava o Senhor, cuidando das ovelhas, ele louvava o Senhor, ele adorava a Deus. A diferença é aquele que tem a presença de Deus, que a sua prioridade é o Senhor na sua vida. A palavra de Deus não diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas? Então foi assim com Davi. Deus também deu vitória para Davi, né? E fez dele, de um pastor de ovelhas, fez dele rei de Israel. Nós temos também mais passagens da palavra de Deus aqui. Nós vemos a vida também de José. José, ele foi vendido como escravo, né? Foi vendido como escravo para o Egito, foi jogado numa cova, teve preso durante muito tempo, mas fala que o Espírito de Deus estava com José. Tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Porque os ensinamentos que ele tinha recebido do seu pai Jacó sobre o Deus verdadeiro, ele nunca tinha esquecido. Ele nunca tinha deixado de Deus, embora as circunstâncias fossem tão difíceis. Mas José nunca deixou de Deus. E o que Deus fez na vida de José? Fez dele, na casa, onde ele era escravo, no Egito. Deus fez ele se tornar governador do Egito. E ele ajudou toda a família dele ainda. Vê que bênção, olha a diferença. Então o importante é nós não desistirmos, estarmos servindo sempre a Deus, buscando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entregando a nossa vida por completo ao Senhor, e deixa que as demais coisas o Senhor vai te dar vitória. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu venci o mundo por quê? Jesus disse assim, porque ele venceu o mundo por nós. Ele venceu o mundo para que hoje nós fôssemos vencedores também. Porque é em Deus a nossa vitória. Então coloca o Senhor na tua frente e vai. Siga em frente. Deus falou assim, diga para o povo que marchem. Quando eles estavam lá para a travessia do Mar Vermelho, ele falou, Moisés, diga para o povo que marchem. Então, Deus está dizendo hoje para você, marche, vá em frente que eu sou contigo. Só
não desista de mim, porque eu não desisto de você. Glória a Deus, é isso mesmo. Jesus te ama. Jesus te ama. Busca o Senhor, continua buscando, que a vitória é sua, no nome de Jesus. Nós temos mais exemplos da Bíblia Sagrada. Aqui fala também sobre Daniel. No capítulo 6 de Daniel, fala assim: e o meu Deus, capítulo 6, versículo 22, fala assim: e o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem, foi achado em mim, vamos ler novamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel também foi um grande servo de Deus, mas se sabe que muitas vezes que você está servindo, você está fazendo a coisa certa, e começa tanta perseguição. Daniel foi assim, ele servia ao Senhor, e ele servia ao rei, com toda a sinceridade do coração dele, e por isso levantaram-se muitos inimigos, e queriam derrubar Daniel. Daí eles inventaram uma história, para que Daniel caísse numa armadilha, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, e eles inventaram uma lei, falaram: ó rei, aquele que, não, que se dobrar diante de algum Deus que não seja você, rei, durante o dia, né? Eles fizeram a lei lá. Você lendo no capítulo 6, capítulo 7, você vai aprender sobre Daniel. Mas com as minhas palavras, eles quiseram dizer assim: rei, se alguém não adorar você durante tantos dias assim, e buscar a presença de outro Deus, vai ser merecido de uma condenação de morte, vai ter que ser jogado para os leões. E o rei selou aquela lei com o anel dele. E Daniel, ele parou de buscar Deus? Não, ele não parou, porque ele falou: eu vou continuar buscando o meu Deus. Ele amava orar, conversar com o Senhor, e fala a palavra de Deus que 3 vezes ao dia Daniel orava. Ele entrava no seu quarto, abria sua janela e começava a buscar a Deus. E os inimigos aí conseguiram condenar Daniel para ser jogado numa cova de leões. Mas ali naquela cova de leões, o Senhor fechou a boca dos leões e não fizeram dano algum para Daniel. Porque, conforme o versículo diz aqui, foi achado nele inocência, porque ele não pecou nem contra Deus e nem contra o rei. Então é isso, esse é o segredo da vitória daquele que serve ao Senhor. Pode passar por luta? Passa sim, porque é o mundo que nós vivemos. Passa por luta, passa por uma aprovação, mas o importante é o final. O importante é a presença de Deus na sua vida, e a sua vitória é garantida por aquele que tudo pode, que é Deus. O apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode estar passando por alguma aprovação, mas você é vitorioso porque você não está sozinho. Você está com Deus. Deus está contigo. Então, essa é a nossa vitória. Senhor, continua, meu Pai, fazendo morada no nosso coração. Senhor, no nome de Jesus, dai-nos força, meu Pai, dai-nos graça para estarmos sempre contigo, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a marcharmos no nosso dia a dia, Senhor, seguindo a tua soberana vontade, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos estar sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós estamos aqui nesta tarde pedindo para o Senhor força, graça, unção, meu Pai. Unge, Senhor, nós com o óleo santo do Espírito Santo, meu Pai, com fogo do céu, com o teu Santo Espírito, meu Pai. Nos enche da tua graça, da tua unção, meu Pai. Assim como o Senhor ungiu a Davi, que todos nós, Pai, sejamos ungidos do Senhor aqui na terra, Pai. E em todas as batalhas nós somos mais do que vitoriosos, porque o Senhor está conosco. Então nos ajuda, meu Pai, a caminharmos no nosso dia a dia e estarmos sempre firmes com o Senhor.
porque nós te amamos, meu Pai. Tu és tudo para nós. No nome de Jesus te agradecemos por tua palavra, pelos teus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, por tua presença, pelos anjos que o Senhor tem mandado para estar ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo, nosso Consolador, que está aqui conosco, nos ensinando sobre a Tua palavra. No nome de Jesus, nos prepara, nos ajuda a caminhar no nosso dia a dia, para sempre, Senhor, estarmos com o Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, obrigado por nossa vitória, pela bênção da Tua presença na nossa vida. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu estou esperando você também no próximo vídeo. Vamos buscar o Senhor e louvar esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor.